Bom, vamos iniciar nossa gravação. Eu abri a planilha que eu baixei, planilha de cálculo do projeto de mecanização agrícola, e ela já abre nessa primeira aba que tem todas as instruções. Vejam que essa planilha tem células destacadas de cinza que você pode editar. As demais, não. As células em branco não podem ser editadas. Então, não tentem colocar números nelas, porque não vai entrar. Toda a planilha é travada. Eu fiz o bloqueio de todas as células para que ninguém mexa nas fórmulas, que estão totalmente testadas o tempo todo. Então, nós temos que fazer o quê? Primeira coisa é preencher os dados de operações. Eu vou preencher rapidamente os dados com dados fictícios. E depois vocês fazem com calma. Então, vamos lá. Nome do aluno, Newton Comete. A turma, XXX. Cultura, milho. A área, 20 hectares. O espaçamento, 0,9. Sistema de cultivo convencional. Vejam que eu estou apenas editando as células em cinza. Jornada de trabalho, 10 horas. Eu vou repetir os mesmos dados que eu coloquei nos slides. Vamos preencher aqui. Aração, gradagem, cultivo, plantio, pulverização e colheita. Pronto, só isso tá bom. Quantos dias, qual a quantidade de, qual a quantidade de arações? 1. Gradagem, 2. Plantio, 1. Pulverização, 2. Colheita, 1. Qual o tempo disponível em dias para aração? Vou botar 10 dias aqui, 10 dias. Veja que ele já está calculando a capacidade de trabalho efetiva. E não adianta eu tentar fazer nenhuma edição que ele não aceita. Está travada. 5 dias para plantio, pulverização 6 dias, colheita 7 dias. Vejam que esses dados aqui estão sendo calculados como 20 hectares dividido pela jornada de trabalho vezes o número de dias. Então, são 100 horas. 20 hectares dividido por 100 horas dá 0,2 hectares por hora. Todas as planilhas têm esse símbolozinho aqui, né, que indica aqui embaixo o que é que eu estou calculando. Além disso, alguns símbolos desses remetem às tabelas. Então, a potência necessária conforme tabela 10.8. Essa tabela está nos slides. Então, todos os dados aqui, se você tiver dúvida, você pode ir lá nos slides e trazer os dados de lá. Terminado de preencher a dados operações, nós vamos para dados implementos. Veja que na dados implemento ele já trouxe as operações para cá. O que nós temos que fazer é definir o equipamento. Então, o trator. Como que eu defino o trator? Lembram que a gente ia lá na tabela para descobrir qual a potência do trator? Então, eu volto aqui, potência. Para 0,2, eu já sei de cabeça que ele trabalha com 61 a 63 cavalos de potência. Para as outras operações, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente chegou à conclusão que também era a mesma coisa. 61 a 63 cavalos eram suficientes. Que não deu certo. Vou copiar e colar para adiantar. Então, eu fiz 61 a 63 cavalos. Agora, eu vou preencher a dados de implementos. Então, esse trator, ele vai ter quantos cavalos? Então, ele vai ser um trator MF. Eu lembro que eu calculei 20% a mais, deu um trator de 75 cavalos. 75 CV, e aí põe a marca, modelo, etc, etc. Tá?
Esse trator, ele é automotriz? Sim, o trator ele tem motor, né? O valor da hora de aluguel. Eu não vou alugar trator, né? Então, eu não vou pôr hora de aluguel. Ele é não alugado, então não vai ter hora de trator. Qual o preço desse trator? Lembra que eu coloquei 90 mil? A vida útil dele, 10 anos eu coloquei. Horas de trabalho anuais. Ele vai trabalhar 1.000 horas anuais. A manutenção dele. O percentual de manutenção de um trator é 10% do valor dele. O consumo de combustível desse trator está em 10,8 litros por hora. De onde eu tirei esses dados, professor? Olha, tá vendo 2 asteriscos aqui, ó, no pé da tabela. Você vai encontrar aqui, ó, tabela 10.12. Vai lá nos slides que tem. Então, aqui não tem, assim, a maior parte dos dados estão disponíveis para você na tabela, então vai ser mais tranquilo. A aração, eu vou usar o quê? Um arado, modelo, Tatu, 3 discos de 26 polegadas. Como que você sabe isso, professor? Eu já sei de cabeça que esse trator puxa esse arado. Só que, lembra que para definir qual o arado, eu tenho que ter a capacidade de trabalho do arado e ir no site do fabricante para descobrir qual o arado que se adequa. Ele é automotriz? Não. Um arado não é automotriz. O arado tem que ser puxado por um trator. É alugado? Não. O valor da hora de aluguel? Não vou pôr, porque não é alugado. Capacidade de trabalho desse equipamento. Esse disco aqui, ó, com esse trator, ele vai fazer tranquilamente 0,5 hectares por hora. Mas eu tenho que ir lá no fabricante e ver qual é a capacidade de trabalho. Então vamos botar aqui a 0,4, que é mais adequado. Preço dele. Esse arado custa R$7.000 naquela época, né? Qual é a vida útil dele? 10 a 15 anos. Mas também vou na tabela. Horas de trabalho anuais. Vou botar aqui 250 horas. Tem na tabela também. Manutenção, 6%. Valor do combustível, não tem, porque arado é puxado. Gradagem. Grade leve, etc. Bota marca também. Né? É automotriz? Não, é puxado. É alugado? Não. Capacidade de trabalho do equipamento. Vamos botar aqui 0,6 hectares por hora. O preço, 8 mil. Aí eu estou botando fictício. A vida útil dela, 15 anos. Horas de trabalho, 350. Eu peguei de onde? Lá da tabela. Mas esses dados aqui eu estou pegando da tabela e aqui eles são fictícios. Eu não estou botando o valor real, porque aqui é só uma simulação. A percentagem de manutenção, eu inventei 8%. Consumo de combustível, também não. Veja que eu estou colocando apenas números. Nunca coloco nenhum símbolo, nenhuma letra dentro das colunas de números. E não escrevo aqui o R cifrão. Se eu escrever, vai dar erro no cálculo. Plantio. Aqui é uma semeadora de tantas linhas, etc, etc. É automotriz? Não. Alugado? Não. Capacidade de trabalho efetiva. Vou botar aqui 0,7. Preço, 12 mil. Esses preços todos desatualizados. Vida útil, 15 anos. Horas de trabalho anuais, 700. Estou inventando, hein? Manual de manutenção anual, 5%. Consumo de combustível? Não. Volto aqui. Vou preencher novamente. Pulverização. Pulverizador de barra, etc, etc. É automotriz? Também não. Alugado? Não. Capacidade de trabalho efetiva do pulverizador? Vamos botar aqui ó, os 2 hectares por hora. Preço? 15 mil. Vida útil? 10 anos. Horas de trabalho? Aqui umas 300. Manutenção? Uns 8%. Também não tem
consumo de combustível. Colheita. Aqui eu posso botar uma colhedora alugada, se eu quiser. Por isso que nós criamos esse valor do aluguel. Porque às vezes a colhedora não compensa você comprar uma, né? Então eu vou botar uma colhedora automotriz aqui, colhedora automotriz, tá? Para quê? Para usar isso. Ela é automotriz? Sim. É alugado? Sim. O valor da hora de aluguel, se eu botar valor aqui alugado sim, ele não vai considerar se ela é automotriz ou não, porque não vai precisar de gastar o combustível, porque vai vir no aluguel. Então eu vou botar R$500 aqui, a hora de colhedora, capacidade por hectare deve fazer essa daqui uns 2 hectares por hora. O preço não vai ter, porque ela é alugada, vida útil também não, horas de trabalho também não. Consumo de combustível também não. E assim eu encerrei esse campo aqui. Agora vem aqui, ó, percentuagem de valor do galpão. Vou botar 2%, mas é apenas o 2%. Não bota o percentual, senão dá erro no cálculo. Se botar assim, ó, 2%, vai dar erro. Não pode. Valor residual do equipamento, 10%. Salário do motorista. Vou botar aquele valor antigo, 800. Encargo trabalhista, 70. Horas trabalhadas por mês, 220 horas. Combustível, preço por litro, era R$2, né? O consumo de lubrificante aqui, desculpa, o percentual em relação ao combustível, 20%. A taxa de juros, 6% ao ano. Seguro, vou botar 2% também. Pronto. Aqui está preenchido as duas tabelas. Memória de cálculo agora. O cálculo já está pronto para você. Ó. O valor amortizado, o seguro, manutenção, ele fez todo o cálculo. A colhedora não tem esses dados, por quê? Porque eu coloquei ela alugada. Está aqui o preço do aluguel. Aqui ele já fez a conta do trator mais arado, trator mais grade. Vê que ele fez tudo aqui para vocês. Né? E ele já calculou também o custo por hectare, ó, conforme aquela tabelinha. E o custo total, considerando os 20 hectares que eu coloquei. Está feito a memória de cálculo de custo de produção. Cronograma. Também os cronogramas estão aqui, ó, ele já puxou as operações. Cronograma físico é apenas para indicar quando vai ser feita a operação. Aqui é o mês do ano, não janeiro, mas o mês dos 12 meses do ano. Então, a aração vai ser a primeira coisa a ser feita, a gradagem também e o plantio também. A pulverização, vamos supor que eu faça no primeiro, no segundo, terceiro mês, 4 meses, e a colheita no 4 vezes 3 vezes 4, 12, no 5º mês. Pronto, está feito o cronograma físico. E aqui ele já puxou as quantidades e os preços das coisas que vocês botaram no mês que vocês colocaram e já fez o cronograma de capital para vocês. Ó. Preencheu tudo. Então o Excel está trabalhando para vocês. Manutenção. Aqui é que vocês têm que pegar o valor do bem, o percentual de manutenção e colocar e preencher essa linha, o combustível, os lubrificantes e a mão de obra de acordo com o que foi calculado. Só essas 3 linhas que vocês vão preencher. Tá? Então, vamos botar aqui a mão de obra, uns R$1.500, calculando os 70%, né, por mês. Lubrificante, combustível, eu vou chutar aqui R$1.000, vocês têm que calcular, né, o custo. E vou botar 20% aqui, 200 de manutenção de lubrificantes. Manutenção. Eu vou botar aqui o valor do bem, calculado o percentual, etc, etc. 10% do trator, mais 10% disso, mais 8% do arado, mais 5%. Posso pegar esse valor e dividir, que estava lá na memória de cálculo dos implementos. Eu posso pegar esse valor, considerando, por exemplo, 5% disso, 8% disso, calcular todo esse percentual
somar e dividir para os 12 meses. Aí eu venho aqui no... Vamos supor que deu R$100, manutenção. Vai dar mais, né? Coloco aqui. Ah, tem outros gastos que eu descobri agora, que vai ter na parte de mecanização. Ah, vai ter R$100 de gasto por mês a mais. A reserva técnica. Aí eu botei aqui. E aqui eu tenho o custo total de 1 ano desse projeto de custeio e o de capital. Para que eu tenho esses cronogramas? O banco vai liberar no início, no primeiro mês, isso aqui mais isso aqui. Depois no segundo, isso mais isso. Ele não vai liberar enquanto não for gastar o recurso. Então é importante ter o cronograma. Professor, mas e aquele exemplo que você deu? Está onde? Eu perdi, não sei mais aonde está. Eu coloquei ele aqui para vocês. Ó, exemplo de memória de cálculo. É a última tabelinha, eu copiei lá dos slides e trouxe para cá. Para vocês terem o arquivo, o original, tá bom? Esse é só o exemplo. Para vocês se perderem, você vem aqui e vê como que é feito o cálculo. Então vamos voltar nas nossas abas, iniciando pela operações, e vamos preencher o nosso arquivo do Word. Então eu já baixei o arquivo do Word, ele está aqui, e vou começar a preencher. Vou trocar aqui, ó, tudo que tiver em vermelho eu vou retirar e colocar as minhas palavras. Aqui o meu nome. Aqui nós vamos corrigir, né, para outubro de 2020. Nome. Vou colocar a minha turma, disciplina, o nome, o professor Newton Comete, Newton Nélio Comete. Trocar aqui para outubro de 2020. E aí eu já tenho o sumário pronto. Depois que eu terminar de preencher o formulário, eu posso clicar o botão direito aqui e botar atualizar o sumário, atualizar o índice inteiro. Ele já vai atualizar as páginas aqui para vocês, tá? Introdução, escrever, tudo em vermelho são as diretivas. Tiro ela e coloco a introdução, o objetivo e o memorial descritivo. Aí eu vou descrever as atividades, aração, gradagem, como vai ser. Se vocês não fizerem direitinho aqui, a pessoa que for executar o projeto não vai conseguir executar como vocês planejaram. E aqui, ó, eu trago as abas lá do Excel para cá. Como que eu trago? Eu coloquei elas aqui, ó, para vocês verem, mas vou trazer lá do Excel a primeira aba para cá. Então eu vou lá no Excel, vou selecionar as células. Selecionei todas as células, vou usar o Ctrl V, Ctrl C, copiar. Vou no projeto de mecanização, no Word, e colo com o botão direito. E venho aqui, ó, colar imagem. Ó, já ficou toda ela aqui, ó, bem certinho. Retiro a segunda aba, vou no Excel e faço a cópia do mesmo jeito. Copio com Ctrl C, venho aqui e colo com o botão direito. Já ficou coladinho, tudo certinho os dados. A última tabelinha aqui. Vou lá no Excel, memória de cálculo. Também vou copiar toda ela, Ctrl C, venho aqui e colo novamente com imagem. Tá aí, ó, colado. Capacitação dos operadores, eu tenho que dizer como que eu vou capacitá-los e depois colocar os cronogramas. Então, vou retirar esse cronograma daqui.
e vou colar os cronogramas que eu vou trazer de lá. O primeiro deles é o físico, também do mesmo jeito, ó. Vou copiar aqui, colar como imagem. Retiro aqui o cronograma de capital. E colo os de lá. Ctrl C. Aqui está um cronograma. E aqui está o último cronograma. Venho aqui no final, coloco conclusão e as referências de onde eu retirei todas as coisas. Depois, no final, eu vou salvar em PDF, arquivo, salvar como, salvar em PDF. E aí eu envio esse arquivo em PDF para o Google. E assim eu termino meu projeto de mecanização agrícola. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço a todas e todos.